Isabel, então faz uma gentileza, você projeta para a gente, por favor, o relatório que a Dayana fez, a minuta, né, que eles fizeram. Tá, deixa eu só a Dayana fazer o início da gravação. Posso começar, Isabel? Pode. Então tá. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença e disponibilidade de todos que estão aqui, que estão participando dessa reunião, dessa segunda reunião, né, que a gente marcou na semana passada. Então, são 9h12, pelo Meeting aí, pelo Google Teams, e agradeço a presença das pessoas que estão disponíveis. Item 1 da pauta: esclarecimentos da aba Gestão de Água sobre os custeios e exercícios de 2022. Vou só abrindo aqui, tá? Só um minutinho. Então tá. Eu também vou abrir o meu aqui. Você já consegue visualizar? Sim, Sim. obrigada. Aí, só vai me dando norte onde você quer que eu vou, ou a Dayana? Sim, você quer ir, Dayana? Você quer que eu vá? Não, pode falar, Sandra, por favor. Tá. Então, pode abrir, vai subindo ou descendo, e aí, isso. Aí a gente vê, né, a colocação. Então, é sobre deixa eu só ler o início, Bel, isso. É sobre o plano orçamentário anual, né, que estabelece as diretrizes de aplicação dos recursos da cobrança. Foi feito um questionamento se, nesse contexto, considerando todas as ações que foram realizadas e desempenhadas pela aba, como que a entidade atendeu essa questão em relação ao POA, né? Foi colocado atendeu parcialmente e aí sobe um pouquinho, Bel, por favor. E aí a justificativa foi: não localizei o relatório de execução do POA, apenas a tabela com receitas e despesas, mas não apareceram as metas. O mesmo aconteceu ano passado. Vocês querem ir um por um para a gente explicar ou ler os dois, depois explico os dois? Eu acho que pode ser item por um. O que você acha? Acho que... Tá. Aí, Isabel, eu te mandei aí agora no e-mail. Abre para a gente, por favor, o documento do Ronaldo aí. Ronaldo, agora você quer que a Isabel abra a evolução orçamentária ou a deliberação que você encaminhou? É a deliberação 105, já que ela está... que ela vai projetar para a gente. Isso. Por favor. Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá, sim. Tá? Aí, onde que eu vou, Ronaldo? Posso ir lá na tabela orçamentária. Na tabela, aqui? Aí, pode parar por aí. Tá. Sou eu que vou falar, Sandra, ou você primeiro? Vocês aí. Não, pode já tirar a dúvida dela, Ronaldo? Bom dia oficialmente, né, a todos aí que estão participando dessa sala, a Dayana aí como coordenadora do grupo. Inicialmente, vocês me permitem, assim, eu quero fazer poucas considerações a respeito do relatório. Primeiro, que é preciso que a gente parabenize todo o grupo. Eu achei muito bacana a iniciativa, a participação, né? A própria metodologia, de alguma maneira, colocada no relatório, eu achei
Vale, achei legal. E eu queria fazer umas considerações, o seguinte, vamos lá. Depois a gente entra no POA. Vários anos, né, que a gente convive com um grupo de acompanhamento contra a gestão. A gente sabe que cada um tem a sua autonomia, cada um tem a sua legitimidade de propor e de escrever, de relatar aquilo que achar que seja pertinente. Então, assim, a iniciativa de vocês foi muito bacana, então a gente elogia essa atitude. Eu faço uma crítica, como eu já fiz anteriormente, talvez a própria IGAN, a própria condução, a própria planejamento. Eu acho que toda a reunião do grupo, principalmente quando se fala de orçamento, seja de custeio, POA, seja do PAP, dos 92,5, eu acho que todas essas reuniões elas deveriam ser feitas previamente. Olha o que está acontecendo aqui. Depois de encerrado o tempo, depois de encerrado todo um exercício, a gente está voltando para o mero formalismo, para apresentar para um grupo, sendo que isso aí vai ser, de alguma maneira, até inócuo, se a gente for pensar bem. Né? Mas, de qualquer maneira, assim, é só uma proposta, uma ideia da gente tentar antecipar essas reuniões, de modo que o grupo ele tenha voz mais ativa para apresentar a sua posição, até para depois a apresentação em plenária, a aprovação definitiva e tal. Ok. Uma outra consideração que eu faço, embora o grupo tenha toda a autonomia para condução, para relatar proposições, a gente tem que deixar, de alguma maneira assim, evidente, de que a gente não, que isso, o fato dessa autonomia, ele não pode permitir engessamento da coisa, né? Então, quando a gente faz críticas ou quando a gente faz sugestões, quando a gente aponta fragilidades, isso tudo é uma maneira da gente construir, né, para um futuro aí melhorias, né? Então a gente enxerga dessa maneira. E particularmente em relação ao POA, que é o caso em tela, eu não sei se houve uma confusão, eu não sei se houve uma interpretação diferente, ou se mesmo a própria aba não soube explicar como que isso é conduzido de uma maneira tal. Então, da maneira como foi colocado no relatório, isso me deixou, ao mesmo tempo, surpreso. A metodologia que vocês empregaram foi bacana de um lado, mas ela me causou uma certa surpresa pela negatividade da condução, né? Por que eu estou falando isso? Porque o POA, ele exatamente se refere ao custeio administrativo da entidade. E o custeio, se a gente colocar essa deliberação que está aí na tela, essa é a deliberação que foi aprovada pelo comitê. Aí, aqui, a gente discrimina, né, as despesas que são previstas para a gente arcar durante o exercício, né? Então, nós dividimos essa receita, essa despesa, nós dividimos o grupo de despesa em 3 grupos, o custeio administrativo, propriamente dito. Nesse custeio, a gente divide em despesas de funcionamento, despesa com infraestrutura, despesa com suprimentos. No segundo degrau, né, do documento, a gente mexe praticamente com logística de viagem. Pode descer, Isabel, por favor. Exatamente o custeio de deslocamento. E no terceiro grupo, seria exatamente o custeio da mão de obra. Isso tudo, né, somando todos os valores aqui, eles totalizam R$ 626 mil no ano. O importante é lembrar aqui 2 coisas. Esses R$ 626 mil, ele tem que estar dentro, a gente tem que atender fielmente aquilo que a legislação nos permite, que é ficar dentro dos 7,5% da cobrança. Então, se a gente volta lá em cima, Isabel, no início do cabeçalho do documento, aí, parou. Vocês podem ver o seguinte, nós temos aqui uma receita prevista no contrato de gestão de 5.600.000, né? A parcela do 7,5 é 425 mil. E como a gente tinha um saldo remanescente do ano anterior, somando todos esse valor disponível, dá os 626 mil, que é exatamente aquilo que nós orçamos. Então, assim, num primeiro momento, embora diferentemente do PAP, onde existem metas para você cumprir, existem projetos para serem executados, isso e tal, aqui no POA,
na minha visão, não há que se falar em metas, porque é muito difícil eu colocar aqui o que nós vamos gastar com alarme, o que nós vamos gastar com fornecimento de água, de energia elétrica. Isso, para mim, em si, não são metas a ser cumpridas. O importante é que a gente não fuja. O importante é que a gente não fuja da base orçamentária. Então, foi por isso que a gente nunca apresentou a evolução de cada item desse para o grupo de acompanhamento e nem para a própria plenária, porque eu acho que é irrelevante a gente colocar num grupo, né, que a gente está prevendo gastar, por exemplo, R$ 403 no ano para fornecimento de água e chegar no final ter que apresentar que eu gastei 300 e pouco ou gastei 500 e pouco. Eu acho que isso é um pouco irrelevante. Por isso que nós nunca apresentamos, né, dessa forma. Agora, o interessante, na minha visão, é registrar que, embora estão consignados nesse documento valores, né, apropriados para cada despesa, isso é apenas uma ideia, uma referência que a gente tem para como que nós vamos conduzir o custeio da entidade. E aqui é muito importante a gente lembrar de que o custeio da aba, enquanto entidade equiparada ou enquanto entidade delegatária, o custeio dela, per si, ele é rateado, ele é dividido em vários instrumentos. Então, assim, o custeio da aba ele é dividido com o Paranaíba, o Paranapanema ele entra com alguma participação, eventualmente pode até ser que o DF, que agora nós temos um termo de colaboração com o DF, também participa de um certo rateio. Então, é isso que é importante a gente ter em mente. Esses R$ 626 mil que estão aí na tela, ele jamais dá para custear a entidade como um todo. Então, é preciso que haja um rateio, um aporte de outros contratos de gestão, de outros termos, instrumentos, para a gente compor todo o orçamento da aba. Lembrando que o orçamento da aba é alguma coisa próximo de quase R$ 2 milhões. O Paranaíba entra com R$ 1,5 milhão, aproximadamente, e o IGAN com seus 600 e pouco. Então, assim, a aba tem um custeio em si de 2 milhões e pouco. Então, assim, é muito difícil a gente segmentar isso para apresentar para vocês, de forma a construir uma meta, tal. Por quê? A flexibilidade que a gente tem de jogar para lá ou para cá, em função do dia a dia, e de algumas intempéries que acontecem, de alguns imprevistos que acontecem, é muito difícil a gente falar em metas e construir isso. Por isso que nós nunca apresentamos isso dessa forma. Tá? Se assim vocês me permitirem, agora abra aquele outro documento, Isabel, por favor. Só um minutinho, Ronaldo. Que foi, meu Deus? Que foi, Pedro? Que foi? Estou na casa do meu netinho aqui, e ele está chorando ali. Se tiver algum ruídozinho isso aí, vocês me perdoem, tá? Ronaldo. Essa planilha mesmo? É essa planilha mesmo, e GAN Vou tentar 76. aumentar aqui. Isso. Consegue melhorar. Tá. Aqui, depois você vai ampliar ele. Mas aqui nessa tela, gente, ô Daiane, você que é do grupo aqui, aquele orçamento do POA lá, ele está exatamente discriminado aqui, ó, né? O valor previsto. Abre mais uma coluna aí, a coluna E, ô Isabel. Dentro dessa aqui, Ronaldo? Depois da quantidade, amplie ela aí, só para aparecer o orçamento aí. Mais um. Não, à direita. Mais uma. Não, é a coluna S, está no R. A coluna D, eu quero a E. Ela tá oculta aí, é só ampliar ela aí para mim.
Aqui não tá deixando, não, Ronaldo. Ó, Amplia a tela, vai com o cursor para a direita aí, vamos ver o que abre. Se ele abre. Para a esquerda. Não, o cursor. tá. Clica É que aí, tá congelado, agora entendi. Está Porque tá congelado, eu congelado. congelei aqui, é. Peraí, então. Deixa eu só diminuir aqui para me arrumar. É para não aparecer todos os meses, eu congelei Aham. lá, aí, isso. Aí. Aqui. Então, aqui, nessa estimativa, na coluna E aí, a estimativa anual, está exatamente aquilo que está na deliberação, o POA, ok? E a gente acompanha mensalmente todos os gastos referentes àquilo que foi consignado no orçamento inicial, né? Então, por isso, aqui, o interessante é a gente mostrar assim, nós temos toda uma autonomia para a gente mexer nesses valores. O fato de estar marcado que nós vamos gastar X para telefone, pode ser que, eventualmente, a gente não gaste aquele X e a gente pega aquele valor orçado e joga para outro custeio. Importante é a gente ter essa flexibilidade para não ficar engessado. Um exemplo claro que eu... Vai na linha 24, 25 aí. Amplia para mim um pouquinho. Olha, para vocês terem uma ideia. 24 e 25, material de escritório e material de uso e consumo. Foi previsto inicialmente a gente gastar aqui 1.200 num e 1.300 no outro. Chega no final, vai lá no final, Isabel, por favor. Então, daqueles 2 milhões e meio, daqueles 2 mil e meio que gastou, nós gastamos aqui, ó, 15 mil reais. Tá? Por quê? Porque a gente divide com Paranaíba, a gente divide com Paranapanema, então esse material de consumo, de escritório, material de expediente, hora a gente banca com um centro de custo, hora a gente banca com outro centro de custo. Lembrando que para essa item, para esse grupo 1.1 de custeio, estava previsto, nós gastamos 96%, está vendo? 203 mil que nós gastamos em 2022 e representando 96% daquilo que inicialmente estava previsto. Ou seja, então nós tivemos toda uma mobilidade dentro do grupo, de modo que a gente não ultrapassasse aquilo que inicialmente foi previsto. Então, assim, é isso que a gente está querendo mostrar, que a gente tem essa evolução orçamentária mês a mês, né? Foi uma pena, então, que a gente não apresentou isso no grupo inicialmente, né? Que foi... Nós nunca apresentamos dessa forma, né? Então, assim, o levantamento que vocês apontaram no relatório foi interessante, de alguma maneira, porque chama a atenção que, de repente, vocês sentiram necessidade ou estava faltando alguma coisa, né? Para construir uma ideia, construir um documento. Mas, assim, o fato, assim, todos esses registros, eles existem, nós não apontamos no grupo, porque foi a primeira vez que foi levantado isso. Então, ao mesmo tempo que a gente pede desculpa, a gente pede aqui, talvez, uma retratação do grupo, né, para não soar que a gente não tem um controle disso, que a gente não faz um controle eficiente ou eficaz dessas planilhas, ok? Ok. Não, Ronaldo, eu ia até pedir a palavra para comentar sobre isso, porque eu até queria também saber se era possível, porque a gente mandou esse foi o relatório, mas se seria possível fazer essa retificação no sentido do quê? Eu entendo que dá para a gente colocar como atendeu plenamente e pega o que acontece. Isso que a gente pontuou que realmente não é que não tinha sido apresentado, igual você falou também, a gente não tinha, ninguém nunca perguntou, então ficou parecendo realmente que não tinha, mas eu sei que vocês tinham esse controle, até porque, igual você falou, vocês dividem alguns custeios com outro, né, com outro, é comitê que fala? Eu tô falando errado? Outro contrato de gestão. Isso, outro contrato de gestão. Então, mas vocês têm tudo isso. Então, talvez é o quê? A gente colocar como atendido plenamente e faz só uma sugestão que eu até posso escrever aqui que foi, que após a gente ter alinhado e conversado, esclarecido, isso é mantido pela instituição,
E fica para as próximas, até para o próximo grupo de contrato, de acompanhamento do contrato de gestão que vai iniciar agora com a nova gestão, né, do comitê. Eu não sei se eu vou permanecer, se vai ter outras pessoas que queiram tomar a frente. A gente já sabe que isso se for o caso, já apresenta, faz mais reuniões igual você sugeriu, que a gente até que acho que a gente fica com receio de ficar se reunindo e falar assim: "Ah, mas para quê?". E aí, ó, e já evita esse tipo de desconforto, assim, né, mas não foi em nenhum momento, em nenhum momento a gente achou que vocês não tinham isso de controle, mas foi um ponto até que a Anne também que a Anne levantou, e aí foi bom que a gente esclareceu aqui. Não, legal. Eu acho que eu tenho certeza que a ideia de vocês foi exatamente essa que você falou, e principalmente quando comparado com o PAP, né? Porque o PAP tem toda uma estrutura, de atendimento a programas, a projetos definidos, né? O desembolso no PAP ele é fundamental para a evolução da aba, para a consecução dos objetivos, até para atingimento de metas, atingimento de notas, né? Então, a estrutura do PAP, ela é realmente diferente dessa do POA. Então, é onde que a gente ficou um pouco surpreso, porque nunca foi abordado dessa forma que vocês fizeram, mas eu até entendo, respeito e achei válido. A única coisa que eu pondero novamente é que na hora da gente fazer as previsões para essas reuniões do grupo para o próximo ano, ou para o próximo exercício, que a gente preocupe em colocar essas reuniões previamente, para vocês realmente acontecer, acompanhar de fato o que está acontecendo, até para subsidiar a eventual posição de vocês para uma plenária, ou até para o IGAM ver a posição de vocês prévia em relação à crítica, sugestão, a contribuição do grupo para a melhoria do processo. Né? Mas legal, em momento algum a gente se sentiu ofendido com isso, não. Apenas assim, a gente está no sentido sentindo no direito de pedir uma retratação da maneira como foi colocado, como que dá a entender de que a coisa estava assim, meio desandada, aí, sem um controle, se a gente não tivesse apresentado um controle efetivo, né? Era isso. Sandra, eu acho que você quer contribuir também agora, né? Não, rapidinho, é só porque essa questão aí, eu não sei se é a mesma coisa que a Tainá também levantou a mão para falar, essa observação que vocês colocaram aí, tá, o Daiane, sobre o relatório, até o Ronaldo acabou de falar que é pertinente, ele é tão pertinente que ele entrou para o novo plano de trabalho do IGAM. Então, agora a gente tem que apresentar o relatório do FOA. Até o Ronaldo colocou, né? Foi pertinente, é porque anteriormente, no nosso plano de trabalho, não havia essa obrigação da gente apresentar em relação aos indicadores, né? Agora, o comitê aprovou um novo plano de trabalho, e nesse novo plano de trabalho existe a entrega do relatório de execução do PO, que foi a observação que vocês fizeram. É só isso que eu queria colocar. Tainá? Era exatamente isso, completando o que o Ronaldo falou aí, é bem diferente esse relatório do PPA e do POA, né? O PPA ele é muito descritivo, ele explica tudo direitinho. Agora, do POA não, até porque a entidade ela tem uma autonomia para gerir esses recursos, né? Então, considerando que o comitê ele aprova o POA, a previsão para o POA, esse relatório é mais para conferência mesmo dos valores que foram gastos, se ficou dentro do 7,5, então não tem esse descritivo como é o PPA. Mas considerando que esse relatório do grupo é um relatório preliminar, que teve essa chance de esclarecimento, eu acredito que nem precise colocar essa observação, Daiane, se foi entendido da sua parte, colocar essa observação que a Anne colocou, de manter isso. Se está tudo esclarecido, se você achar que convém, pode colocar que foi atendido plenamente e desconsidera, né? Porque às vezes foi um entendimento de relatório que a Anne teve, comparando com o PPA. Né? Às vezes ela esperava um relatório mais descritivo, explicando direitinho, mas acho que nem cabe, né, com esses gastos assim previstos e o que fez, só para verificar mesmo se manteve o 7,5. Eu acredito que seja isso. Ah, não, ótimo. Então, aí eu já faço depois da nossa reunião, eu já retifico e aí a gente reenvia de novo, é isso? Isso, pode ser. Como não foi assinado, a gente está tendo essa oportunidade de esclarecimento, né? Minha Ótimo, opinião, aí com vocês. Não, tá ótimo. Tá? Para a gente também tá certinho, então. Então tá bom. Combinado. Obrigada, gente.
Aí agora a gente vai para o segundo, no relatório lá, Bel, por gentileza. Na planilha de evolução? Ou Não, no na relatório deliberação? do GACG, para a gente tá. voltar no questionamento, que a gente fez o ponto 1, né? A gente fez a explicação, a gente vai ler o segundo. Olha Isso. se já aparece. É isso aí mesmo. E o segundo, sobre o POA, também colocou. Foi recomendado na reunião... Opa, fica lá. Aí, obrigada. Fica lá, Bel, fica lá. Estou aqui, Sandra, não sai, não. É porque só foi esse item, né? É porque só foi esse item que a gente... Isso, foi só parcialmente, esse. os outros foi plenamente. Foi plenamente, isso mesmo. Foi comentado na reunião que o valor dos 7,5 não é suficiente para que a aba tenha uma equipe maior, mas o saldo de 2022 é mais da metade do valor das despesas operacionais e administrativas. Seria uma observação pertinente de fazermos? Ronaldo, você pode esclarecer para a gente, por gentileza, que é aquilo que a gente havia conversado? Não quero sim, mas eu volto naquilo que eu já tinha falado. Embora eu não vi de onde que essa mais da metade do valor das despesas, eu não consegui pegar aí o fio da meada, não. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, o que a gente faz, Daiane e demais participantes? A gente tem uma preocupação grande de buscar eficiência contratória, ou seja, a gente tem que é uma preocupação muito grande em não ultrapassar os valores previstos. Então, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente puder fazer para economizar, vamos dizer, entre aspas, falando, a gente faz. Então, o fato desse orçamento, vocês podem ver que na construção do POA, que nós estávamos falando, estava lá, R$427 mil aos 7,5 previsto. E tinha uma sobra do ano anterior de R$200 mil, somando dá os 626. O fato de estar previsto 626 não quer dizer necessariamente que nós vamos gastar os 626 mil. Então, aquilo que a gente puder fazer para economizar, a gente faz. Por quê? Porque isso vai ter uma sobra financeira para os anos da frente e que vai nos permitir eventual necessidades aí por demanda. Nós falamos aqui que a equipe maior. Vocês têm uma ideia, hoje a aba, no universo da aba de 20 funcionários, nós trabalhamos com 6 funcionários, 5, 6 funcionários no Moraguari. O resto tudo é Paranaíba. Então, aquilo que a gente pode economizar de um lado, a gente economiza porque se a gente sentir que tem uma folga financeira para contratar mais um profissional, mais um membro para a equipe, principalmente administrativa e financeira, porque a equipe administrativa e financeira realmente é a mais limitada. Hoje, acho que vocês sabem, hoje a ANA já permite que a gente contrate mão de obra técnica, ou seja, funcionários técnicos, serem pagos pelos 92,5%. Isso deu um alívio muito grande para a aba, né? E o IGAN ainda, deixa eu falar ainda, tá? O IGAN ainda não permite que a gente faça isso. Então, aquilo que a gente puder fazer para economizar um pouco do custeio, para sobrar uma reservazinha para no futuro a gente contratar mão de obra do lado administrativo, a gente faz. Daí a razão da gente espremer de um lado, economizar. Às vezes a gente joga despesa para outro centro de custo para sobrar aqui, para a gente ter essa flexibilidade na hora de montar um orçamento. Não sei se eu fui claro, né, nessa observação, mas é mais ou menos assim. Foi sim, Ronaldo, foi claro, sim. Então, aí também seria o outro caso que eu também, eu vou excluir todo o comentário aí, porque como atendeu plenamente, e aí já não tem necessidade de ter essas explicações. Inclusive, Daiane, a gente já fez um outro processo licitatório aqui para ver se a gente consegue selecionar um pessoal também, para ver se a gente já incorpora mais um administrativo pelo IGAN, tá? Eu queria, Daiane, agora é mais uma ilustração do que eu
procurei colocar uma ilustração do que aconteceu relativamente recente. Olha o que o Araguari, eu não quero fazer crítica a ninguém, nem machucar ninguém, mas olha o que o Araguari estava fazendo até um tempo para trás, até uns 2, 3 anos para trás. O que a gente fazia? Todo o dinheiro disponível, a gente botava em orçamento, principalmente do PAP. Um exemplo, se a gente tinha disponível lá 50 milhões de reais, a gente construiu um PAP para gastar exatamente os 50 milhões de reais, mesmo sabendo que a gente não ia executar. E isso gerou um desconforto para a gente muito grande, porque a gente previa uma orçamentação muito alta, sabendo que nós não tínhamos fôlego, não tinha equipe técnica, não tinha perna para a gente cumprir aquilo. Então, foi onde o IGAM, né, se não me engano, de uns 3 anos para cá, falou, não, vocês não vão construir orçamento gastando tudo. Vocês vão botar um PAP dentro de uma realidade, dentro de um princípio da execuibilidade. É aquilo que vocês vão executar para não ferir e tal. Então, isso foi feito, né? O PAP, agora recente, ele já tem essa visão. Gasta-se aquilo que é premente, aquilo que é de urgência, aquilo que é prioritário, para atender determinadas metas, mesmo que não gaste todo o orçamento disponível ou todo o recurso disponível. Então, da mesma forma, isso vale para o 7,5. Não é pelo fato de eu ter lá previsto gastar 620 mil reais que eu vou gastar os 620 mil reais. Se eu tiver a oportunidade de economizar de um lado, com certeza, no futuro próximo, eu vou ganhar de alguma maneira. Ok? Não, com certeza, com certeza. Sandra, eu acho que era esses, né, os pontos para a gente esclarecer, né? Sim, foram os que foram apontados pelo GT. E aí, se você tiver entendido Parece que tem mais for... um, hein? Tem não, Sandra? Não tem Eu mais acho um que na não. frente, não? Desce, Bel. Deixa eu ver. Que eu lembro é só esses dois também, Ronaldo. Ah, tá. Então é isso. Mas vai descendo, vamos tirar. Peraí, ó, parte das atividades. Deixa eu só ver aqui que esse PPA não foram executados, porém as justificativas estão adequadas, isso, porque no relatório faz as justificativas. Pode ir, no Bel, fazendo um favor. Parte das atividades não foi executada, está certo, pode ir. Aí, Ficou igual. perfeito. Eu acredito que são só. Eu tinha que a recordação Era só que eu tinha esse lido, só mesmo. as duas vezes. Isso. É só isso mesmo. Ô, Daiane, Aí se agora... você. Desculpa, se você me permite, só na hora que você for fazer os informes, eu tinha te sugerido falar que não deu tempo do documento ficar pronto. Eu acho que não precisa adentrar nisso, não. Acredito que basta você lá nos informes explicar, né? Que fechou hoje com os esclarecimentos que a aba fez e que vocês entregaram o relatório e que o relatório já comprova o que foi a nossa nota, né? Que é um reflexo, né, do que vocês estão falando com a nossa nota. Acho que não precisa da gente falar que não deu tempo de fazer e tudo, não. Não. E aí, mas aí acha que precisa falar que depois vai ser encaminhado ou não precisa? Isabel, como que funciona? Quando o GACG faz o relatório, eu sei que apresenta na plenária. Então, é porque se eu não estou enganada, no contrato de gestão anterior falava para ser apresentado. Porque não mudou, os termos do contrato não mudou só o plano de trabalho. Aí fala que vai ser encaminhado. Porque eu lembro que ano passado até teve uma apresentação, né? Que você não estava, né? Isso, foi a Anne que fez a apresentação, isso mesmo. Não, então tá, eu falo que depois vai ser encaminhado. E que está disponível para quem tiver interesse, só solicitar a secretaria, porque não precisa também ficar encaminhando, depois a pessoa não vai nem saber. Mas se está no contrato se está no contrato de gestão que a gente tem que encaminhar, e tem que encaminhar mesmo. Não, não é encaminhar, não. Lá estava, acho que é apresentar. Então precisa, né? A gente precisa. Aí apresenta na próxima plenária, porque agora também, né? Aí conversa com a futura diretoria, né? Tainá, você pode nos auxiliar com isso? Eu acredito que como finalizou esse... Ela está aí ainda? Tá, né? Eu acredito, não sei se eu estou equivocada, Tainá, mas como finalizou esse... Vamos dizer assim, finalizou esse plano de trabalho, né? E está finalizando essa gestão. Você acredita que a gente encaminhar para conhecimento supra essa apresentação? Ou você vê necessidade de apresentar o ano que vem? É melhor apresentar para a próxima gestão.
Para a próxima gestão também, mas o encaminhamento eu não sei pode ser feito nessa. Como não tem pauta nessa próxima reunião, fica mais complicado, né? A não ser que façam um informe rápido, considerando que está trocando de gestão. Né? Eu não sei se cabe horário para poder fazer esse comunicado rápido, assim, de nota, ou se eles vão querer mais, né? Você consegue, Daiane, explicar? Porque se for o caso, porque a leitura é bem rapidinha, né? Uhum. Mas esse mesmo que... Desculpa, mesmo que não está como item de pauta, Tainá, nos informes aí vocês consideram como apresentação? Né, como está previsto já para trocar de gestão, né? Eu acredito que não tenha problema, não. Tá. Um comunicado rápido, né? Eu não sei, Isabel, aí na prática com os comitês, como é que ela prefere fazer? Se é melhor apresentar quando trocar a gestão? Então, por não precisar de aprovação, ela pode até pedir inclusão do item de pauta na hora da reunião. Porque, né, não é, ela só vai fazer uma apresentação. Se for para a gente colocar isso em pauta e ter como item de pauta. Em vez de ser no informes, você pede para fazer uma inclusão de item de pauta. Aí fica o seu critério. Eu acho que pode tentar essa inclusão na hora de item de pauta, se caso falar não, você faz nos informes, mas deixa isso registrado como apresentação. E pede para deixar isso registrado na ata, porque aí registra. A coordenadora do GACG realizou, né, a apresentação e tudo. Entendi. É porque lá no contrato de gestão eu tenho uma vaga lembrança que tem, sabe, nesse plano de trabalho anterior. Mas aí também a gente pode olhar lá direitinho, Sandra, se é isso mesmo, se é a apresentação, se é só... eu tô entrando aqui justamente para lembrar, porque é tanto instrumento que a gente mexe, se a gente falar que lembra, é mentira, sabe? De cabeça não lembra, não, mas eu vou olhar aqui. Mas aí você já fica, de todo jeito, você já vem preparado, porque se não entrar como item de pauta, a gente não conseguir aprovação dos membros para item de pauta, a gente faz só informes, né? Isso, e se for o caso, depois eu posso até deixar registrado em ata, isso, que se for necessário, solicita para a próxima inclusão de item de pauta numa próxima reunião. Isso. Pode ser. Ou quem é negócio falou, os documentos já encontram-se no site da aba também para consulta, de prestação de contas, os relatórios vão estar lá já que finalizou tudo, né? Porque tem um item de pauta que é a apresentação das ações. Apresentação, balanço das ações da gestão 2018-2023. A gente, às vezes, pode até pegar aí um gancho e fazer isso. Porque, querendo ou não, essa análise é uma ação do comitê, né? Aqui, ó. Eu achei aqui no contrato tá o seguinte: o grupo de acompanhamento e avaliação reunir-se-á 2 vezes no ano para avaliar os resultados da entidade equiparada, elaborar e encaminhar ao plenário e à entidade equiparada o relatório conclusivo sobre cada avaliação procedida, contendo comparativo específico das metas com os resultados alcançados e análise de prestação de contas. O plenário deliberará quanto ao relatório conclusivo apresentado pelo grupo, de acordo com o disposto no decreto. Então, ele tem que deliberar. Tem. Então, ele tem que ser na próxima plenária mesmo. Tem que ser na próxima. Ou nessa, porque se ela pedir como item de inclusão de pauta... Mas aí nós não mandamos a minuta de deliberação. A minuta do tá certo. E aí eles vão falar assim, mas eu não tomei conhecimento. Você só... Ou então, se for o caso, não sei se a Tainá vai concordar. Então, pode deixar como item de pauta para a próxima plenária. Pode deixar, não tem problema. Não precisa nem pedir nos informes agora. Oi, Ronaldo. Sim, desculpa, talvez eu tenha distraído aqui, eu não entendi a dinâmica aí. Mas o fato é o seguinte, eu não vejo sentido ter esse formalismo exatamente para esse relatório de 2022. As contas já foram fechadas, o plenário já tomou conhecimento, já mandamos isso para o IGAN. Cumprir esse formalismo para fazer esse relatório, para depois submeter a plenário uma coisa que já passou, eu não vejo sentido nisso. Talvez para as próximas gestões, a gente tem que tomar mais cuidado para o relatório chegar previamente para uma decisão plenária. Sim, é uma posição minha, mas se for o caso de conduzir dessa forma, fica a critério.
Não, tá. O que você acha, Tainá? Porque, assim, a posição do Ronaldo é porque esse plano de trabalho ele está encerrando, né? Ele encerrou e realmente a nota já foi avaliada, não tem nem como voltar. Aí, o que você acha? Você acha, em virtude dessa situação que a gente se encontra, finalizando um plano de trabalho, finalizando a apresentação agora, você acredita que se ela colocar lá nos informes e a Isabel apresentar, morre ou não? Eu acredito que essa forma para deliberação não vai encaixar mais. A deliberação. Justamente porque já foi tudo fechado. Mas para conhecimento tem que entrar em pauta, sim. Então, mas aí no caso você acredita que se a gente fizer igual inicialmente a gente estava propondo, nessa plenária ela vir e solicitar como inclusão de item de pauta e fazer uma breve apresentação? Sim. Pode ser? Não vejo problema, não. E aí, para o ano que vem, não precisa constar em pauta. Aí a Isabel encaminha para todos os membros esse relatório e o ano que vem a gente zera com esse desse ano que a gente tem que fazer. Isso. E essas pontuações do Ronaldo têm sido bem pertinentes sobre a quantidade de reuniões, né, o período de reunião, tanto que a gente está trabalhando, tentando estudar um modelo mais viável dentro do comitê, né? Deixar mais livre para o comitê, para, assim, a gente precisa do resultado no final do ano. Como o comitê vai direcionar esse acompanhamento, se vai ser em câmara técnica, grupo de acompanhamento, vai ficar a cargo do comitê. A gente vai precisar do resultado de relatório no final do ano. Então, a gente vai deixar isso aí a cargo do comitê. Essas observações do Ronaldo são bem pertinentes, porque as reuniões não tá batendo com o tempo de prestação de contas. O ideal era ter fechado antes da prestação de contas, né? Ou junto com a prestação de contas. A gente também assume um pouquinho a nossa culpa aqui, né? Porque a Daiane havia também solicitado algumas reuniões, às vezes a gente também não podia atender. Então, não foi só a questão do grupo de acompanhamento, foi também da nossa parte, né? É complicado para todo mundo, todos nós, né? A culpa, assim... Não é culpa, né, gente? A gente está adequando o acompanhamento do contrato de gestão, porque apesar de ter o grupo formado, a gente nunca teve esse acompanhamento assim do grupo, né? Então a gente vai adequando do jeito que der para acompanhar e até achar a forma mais certeira aí para dar tudo certo. Tá certo. Obrigada, viu, Tainá? Nada. Então, meninas, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer no informe? Porque, como o Ronaldo mesmo já explicou que já está tudo concluído, só para a turma tomar conhecimento? Eu não sei se você concorda, Ana, para a gente não fugir tanto do previsto no contrato de gestão, pede como inclusão de pauta, fala que é rapidinho. Porque aí entra como inclusão, entendeu? Aí a gente fica, vocês e a gente fica seguindo o que está no contrato de gestão. E aí, no final das contas, se for no solicitado, a gente faz uma justificativa, né? Que a gente fez ela no final e que a nota já tinha sido lançada e tudo. Então, assim, se você aceitar, eu acho que seria interessante para a gente não fugir tanto da previsão do contrato de gestão, colocar como inclusão de pauta. Você explica que é coisa rápida, é jogo rápido. E até porque já foi explicado em algumas reuniões, já foi apresentado. Já foi encaminhado até. E só para falar a respeito também da nossa dinâmica que a gente fez as nossas reuniões e que a gente finalizou com essa reunião essa semana, né, para fechar o relatório. Não, então tá. Aí, chegando lá no dia lá na hora da reunião, eu já comento com vocês e a gente inclui, né? Isso. Tá. Não, então tá. Na hora que a Isabel for fazer o roteiro, a gente coloca lá para a gente não esquecer. Né, Bel? Combinado. Perfeito. Aí, agora, então, eu faço aqui a adequação também no relatório, exclui e aí o que acontece? Eu encaminho para vocês de novo, eu já tenho que assinar? Como é que vai fazer isso, hein, Isabel? Repete, Daiane, por gentileza. Não, eu falo, esse relatório agora que a gente fez os esclarecimentos... Não, você pode fechar ele, já manda ele fechado, porque para mim não tem necessidade de você mandar ele aberto, não. A gente pode mandar ele fechado e assinado. Tá. E basta eu assinar ou todos os membros vai ter que assinar? Como é que vai fazer? Não, só você como coordenadora já basta. Não, então tá. Aí você já manda fechadinho assinar. Porque em PDF, né? Já não vai mais minuta, já é o relatório final de vocês. Combinado, porque aí você já vai disponibilizar isso também no site, é isso, né?
Provavelmente isso aí já vai ser... eu até vou olhar, acho que no site não tem a necessidade, mas Tá. né, para levar para plenário, para estar comigo, eu prefiro ele fechado já e assinar. Que é o relatório final de vocês, tá? Não, combinado. Tá, eu vou fazer isso agora, tentar fazer já na parte da manhã, para já te encaminhar no máximo depois do almoço, tá? Então, tá bom. E eu acho que é isso, né, meninos? Eu acho que a gente não tem mais nada para complementar. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu queria, Daiane, em nome da ABA, né, agradecer aí toda a prestatividade de vocês, essa parceria que a gente tem, né, porque é uma troca mútua de conhecimentos, né, a gente vem com algum tipo de resultado indicador, vocês nos orientam, a gente sempre trabalha, sempre foi muito parceiro, né, é um trabalho bacana, né, é igual a gente fala, vocês nas exposições de vocês, vocês já executam de vocês, ainda tem mais essa atribuição aí, a sua também, de pegar como coordenadora, a gente vê que não é fácil, né, que é complicado. Agradecer a todos os membros que hoje não puderam estar presentes, mas que você transmita os agradecimentos da ABA para todos, e a gente fica muito feliz que vocês vão estar aí presentes, né, você vai estar na nova gestão, e que, quem sabe, né, você se candidata novamente na coordenação de ACG, que você já tem uma certa expertise aí no caso, mas é isso, em nome da ABA, a gente agradecer a todo o grupo de acompanhamento de trabalho, gestão, por toda essa prestatividade que vocês sempre têm para conosco, a compreensão que vocês têm para conosco quando a gente solicita alteração de data, isso é muito importante, porque às vezes a gente realmente não consegue, né, e vocês sempre foram muito solícitos para conosco. Agradecer também a Tainá, que 24 horas está à minha disposição, viu, Tainá? Recebe aí o agradecimento da ABA, que Imagina. sempre, não, toda vez, manda uma mensagem, na hora ela vem e responde, então também fica o nosso agradecimento aqui, a nossa secretária executiva, né, a Bel, eu chamo ela de minha cometa briosa, ao Igor, ao Ronaldo também, sempre quando a gente solicita, está sempre à disposição aí para nos atender, e a nossa estagiária Aline, né, que também está de pronto, sempre fazendo as atas, fazendo as documentações aí que a gente necessita. Só agradecimento mesmo. Muito obrigada, viu? Eu posso falar mais uma coisinha, Daiane? Você como nossa chefe aí, a minha amiga Sandra bateu nossa carteira todinha, né? Ela sintetiza a coisa assim, né? Mas eu queria realmente, assim, agradecer a participação de vocês, elogiar o trabalho. Acho que é consenso nosso de que o grupo de acompanhamento contra a gestão parece, assim, sem nenhuma crítica leviana, mas parece que a gente tem que valorizar mais o grupo. Eu acho que a presença do grupo ele existe porque, primeiro, existe uma determinação formal do IGAN, né, do Contra-Gestão, de ter um grupo de acompanhamento, e esse grupo, ele, como é que diz? Ele tem que acompanhar, de fato. Então, a gente tem que valorizar a presença no grupo. E a presença de vocês, né, essa gestão do grupo atual, ele mostrou prontamente eficaz na sua pretensão de cumprir, né, esse formalismo, embora com essa defasagem de tempo aí que nós já vimos, mas eu acho que isso é bacana e que isso sirva de exemplo para o próximo grupo que vier aí, para as próximas gestões, para a gente trabalhar bacana. É preciso que o comitê entenda todas as dificuldades, toda a dinâmica de uma entidade equiparada, né, e acompanhar esse dia a dia nosso aí, de ver todas as limitações, ver o sucesso que a gente galga, e para depois poder retratar isso fielmente com a plenária do comitê decidir. Então, eu acho que a iniciativa de vocês foi muito bacana e que sirva de exemplo aí para os demais aí para frente. Beleza? Muito obrigado. Sandra, Ronaldo, assim, queria agradecer vocês. Assim, eu aprendi e assim, eu cheguei aqui crua, caí de paraquedas no grupo de acompanhamento do contrato de gestão. E vocês, assim, me acolheram muito bem também, tipo, Tainá, o Igor, o Ronaldo tiveram muita paciência de estar explicando, porque às vezes, assim, para mim, realmente é uma coisa muito nova, e ainda é, mas vocês tiveram paciência de estar explicando. Então, assim, eu entrei sem saber nada e já estou sabendo um pouquinho. Então, assim,
Assim, até dessa vez, até se me perguntar, nossa, você quer continuar? Eu acho que até aceitaria, porque já, né, no grupo de acompanhamento, porque eu já estou aprendendo, já estou sabendo um pouquinho mais. Então, assim, quero parabenizar vocês também pela paciência, por estarem aí ajudando. Falo também em nome da Anne e do seu Ivo, que sempre estiveram aqui do nosso lado, contribuindo e participando, né? Muito obrigada mesmo, gente. À noite você vai ganhar um tempo. Aí você vai abrir. E ainda mais a Isabel, que toda hora que eu mandava o WhatsApp para ela, Isabel, me ajuda, pelo amor de Deus, ela está sempre muito disponível. Então, eu tenho que agradecer demais. Ai, Daiane, eu que agradeço a oportunidade. Diga lá. Bom dia, pessoal. Só fazer um registro dessa reunião de hoje mesmo, a última reunião. Quem puder abrir a câmera, por favor. Vamos trabalhar. Um minutinho. Tá. Prontinho, pessoal. Uma ótima semana para todos, um ótimo resto de dia. Obrigada, Boa Lara. semana para todo mundo. Obrigada. Até quarta-feira, então, gente. Até quarta, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Até mais. Tchau. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, Tchau. bom dia.